Vaguinho novamente. Ed, cadê o choque de ordens que a mídia falou que o Pedro Paulo ia fazer? Porra nenhuma. Só demitiu o Marcelo Santana. Sujeito frouxo, meu Deus. Bom, quando eles contrataram o Marcelo Santana, eu era contra. Era contra porque ele trabalhava no clube que um empresário que faz muito negócio com o Vasco era dono. Ele é homem do fulano. E aí eu ouvi do presidente, não, nós temos que ter um bucha para mandar embora quando as coisas derem errado. E foi isso que aconteceu. Né? Mandaram o bucha embora. Beleza, Vaguinho? Grande abraço. Ronilson Peixoto mandou um superchat, não falou nada. Vaguinho novamente. Ed, por que ninguém questiona o Departamento de Saúde e Performance do Vasco? Um monte de jogadores bichado e sem preparo físico. Cadê o menino estrela? Bom, Vaguinho, essa eu posso responder com sabedoria. Quando você contrata um técnico, o técnico traz o preparador físico dele. E quando você manda embora, até por culpa da preparação física, você manda um técnico embora. E talvez por isso o Carille já tenha demonstrado. Só que alguns jogadores, o ano passado se machucou Jair, se machucou Paulinho, se machucou Adson, se machucou David. Então tem muita gente se machucando também. Às vezes acontece das coisas não estarem andando bem no campo e fora dele também. Esse ano a gente até está vendo poucos jogadores se machucar. O Estrela, o menino, estreou muito bem no jogo contra o São Paulo, fazendo gol, já tinha um problema antigo, que o clube não sabia se operava ou se fazia o tratamento. Aí eles decidiram por operar e por isso o garoto está demorando mais do que o normal para voltar a campo. Tá bom, Vaguinho? Grande abraço, meu amigo. O que eu sei, eu respondo, gente. Hot Lojas, DJ Amarildo Andrade. Boa noite, Ed. Saudades de quando você entrava em campo. Infelizmente, o Vasco não revela outro Edmundo. Valdir Bigode, Jardel. Bom, o Vasco ganha tudo aí, gente. No sub-20, no sub-17, no sub. Será que nesses times que ganham, o Vasco ganha de todo mundo, goleia o Flamengo, não tem ninguém que preste? Minha opinião é diferente. Esse monte de contratações meia boca é que inibem que os jogadores cheguem ao profissional e tenham espaço para jogar. Essa é a minha opinião. Domini Richard. Edson, seu fã. Meu sonho era ter visto o senhor jogar. Primeiro, o senhor está no céu, mas obrigado pelo carinho, de qualquer forma. Eu também gostaria de estar jogando. Eu gostaria de estar em campo, para poder tentar fazer algo para mudar essa realidade do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas não dá, infelizmente. Tássio Belisário, na minha opinião, Luiz Gustavo e Lincoln são melhores que a dupla de Lucas. Vasco precisa parar de gastar com jogadores medianos. Se for para contratar jogadores medianos, é melhor promover o da base. Assina embaixo, Tássio, exatamente assim que eu penso. Mas a política do clube, né, do presidente, é diferente. Esses dois Lucas aí foram indicados pelo Felipe. Por isso, talvez, a indignação de todos aí com o Felipe Maestro. Roots Reg. Não vejo que o problema do Vasco seja treinador, e sim jogador. Diniz não vai dar jeito nesse elenco, a não ser que no meio do ano apareçam contratações de destaque para ser titular. Exatamente como eu penso. Mas já gastou quase 100 milhões com esse monte de jogador que chegou aí.
né? Essa mentalidade tinha que vir lá de antes. Brincando com Enzo e Maria. Beijo, Enzo. Beijo, Maria. Desde que o Hugo Moura perdeu nível, o time piorou. Verdade. Mas acho que ele não piorou, não. Acho que o time desorganizou mesmo e ele está meio perdidão, porque está faltando ali um companheiro, né, um volante que joga ao lado dele ali, que dê o mesmo suporte que o Hugo Moura. Gosto do futebol do Hugo Moura. Eric Joe, achei muita injustiça com o Luiz Gustavo sendo criticado no gol. Ele estava muito afundado para fazer a linha de impedimento. Para mim, falha do João Vitor e do Piton. Respeito. A falha sempre é concorrente. Sempre falha todo mundo. Elias Araújo. Boa noite, Ed. Saudações vascaínas. Boa noite, Elias. Um grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Saudações vascaínas para você também. Ricardo Vieira. Juninho, pernambucano, seria bom nome para diretor de futebol? Eu acho que sim. Mas acredito que ele não vai aceitar. Tá bom? Um abraço. Skinner Busquet, ter o Verratti titular é jogar com um a menos? Não. Não é não. Só ele faz gol nesse Vasco aí, cara. O Vasco tem que se reinventar e aprender a jogar com ele. Tá bom? Alessandra Core, Ed, não pare. Suas lives fizeram muito conteúdo qualificado sobre o nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Obrigado, Alessandra. Obrigado pelo carinho. Obrigado por essas palavras. De novo, só a política do Vasco dá oportunidade de alguns idiotas falarem de igual para igual comigo. Em termos de Vasco, em termos de vida, não. Na vida, eu sou uma pessoa normal como todos. Mas em termos de Vasco, tem gente que vai precisar nascer 2, 3, 4, 5 vezes para dar ao torcedor do Vasco a alegria que eu dei. Mas, em termos de política, falo de igual para igual. Então, no contexto geral, eu só me ferro, só perco, principalmente nesses momentos difíceis. Então, eu estou avaliando bem, assim, até porque achar alguém confiável está difícil. Tem algumas pessoas que estão lá dentro do Vasco que chegaram a dizer: você é meu melhor amigo. E tem 7 meses que não falam comigo por causa do Vasco, por causa do poder. Porque o poder subiu a cabeça de muitos nomes que hoje fazem parte da cúpula do Vasco. Tá bom? Um abraço, Alessandra. Obrigado. Andrei Morgan Araújo. Ed, os jogadores sul-americanos estão chutando muito mal. Nem o Coutinho acertou o gol. É a bola, a chuteira, o campo, o que é? Torço para o Diniz dar certo. Bom, eu já falei de novo, estou quase há 17 anos fora dos gramados. Então, acho que houve uma evolução muito grande. A bola está melhor, as chuteiras estão melhores, né? Com exceção da reclamação de alguns jogadores aí com gramado sintético. Acho que as outras coisas só melhoraram, né? Acho que falta qualidade mesmo para alguns atletas. Vamos ver o que diz aqui o Samuel Benevides. Edmundo, sou seu fã. Aqui entre nós, segredo, hein? Aquele pênalti Vasco e Cruzeiro, foi erro mesmo? Ou foi o coração vascaíno que falou mais alto? O coração vascaíno vai falar sempre mais alto, mas foi só por displicência. Tá bom, Samuel? Grande abraço, meu amigo. Espero que o Diniz faça esse time jogar e dentro das suas limitações dentro das limitações do time, faça um esquema tático equilibrado para tentar tirar o melhor de cada jogador. Bom, essa é uma pergunta muito inteligente, Alan Sérgio. No melhor momento do Diniz,
foi quando ele foi campeão da Libertadores com o Fluminense, né? A partir daí assumiu a seleção brasileira, enfim, foi o melhor momento dele. O Fluminense tinha alguns jogadores de muito nome, mas tinham outros que eram desconhecidos. E eu cheguei a dizer, algumas vezes, que ele conseguia fazer um jogador nota 6 virar nota 7,5. Um jogador nota 7 virar 8,5. Um jogador 8,5 virar nota 10. Foi assim com Arias, foi assim com Cano, né, com o Germancano, e só com o Fernando Diniz o Ganso conseguiu ser, de novo, o camisa 10 que o Fluminense esperava. Se o trabalho dele der certo no Vasco, isso vai acontecer no Vasco também. Entendeu? Eu acho que isso vai acontecer no Vasco também. Então, a torcida é que ele melhore esses jogadores e possa tirar de cada um deles o melhor. Eu não acho que o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Não acho. Mas acho que o Vasco tem time para fazer um Campeonato Brasileiro tranquilo. Quem sabe, uma pré-Libertadores o ano que vem. Porra, Edmundo, mas se não vai ganhar, para que vai disputar? Uma Libertadores, quando um time joga uma Libertadores, o orçamento aumenta, porque tem dinheiro, tem mais dinheiro envolvido. Isso faz com que os dirigentes tenham mais coragem de contratar jogadores de um nível maior. Então, é uma evolução, tem que evoluir. O ano passado ficou em 10º, nono, acho que ficou em nono. Esse ano eu sonhava que pudesse chegar em 6º, 5º, principalmente porque alguns times que pareciam estar muito bem, eu vou falar de 3 times, Botafogo, Internacional e Atlético Mineiro, esses times não estão bem no Campeonato Brasileiro. O Vasco pode jogar de igual para igual com esses times. O Vasco ainda não enfrentou nenhum desses 3 times. A gente vai ter ainda esse tira-teima. Se fosse hoje, eu apostaria nos outros times. Mas, com 45 dias de treinamento, eu acho que o Diniz é capaz de fazer esse time melhorar. Tá bom? Alan Sérgio, grande abraço, meu amigo. Diogo Jacob, Edmundo, meu ídolo. Caso você se candidate à presidência do Vasco e vença o pleito, você venderá o futebol? O que você acha desse tema? Bom, Diogo, eu sou super a favor que o Vasco vire SAF e que o futebol seja vendido. Você tira uma série de dúvidas se alguém está levando vantagem, se alguém está sacaneando o clube. Quando o cara é investidor, ele não vai se auto-boicotar. O grande problema é a empresa que você escolhe. Eu não sou o cara mais correto do mundo, mas o presidente da 777 já havia sido preso por tráfico de drogas. Isso não foi analisado pelo compliance, para que gostam de palavras bonitas. Então, assim, tinha muita cara de charlatanismo. Então, a venda foi errada. Aí você me pergunta, mas isso só acontece com o Vasco? Não sei, eu não sei. Mas com o Vasco tem acontecido bastante coisas que a gente não gosta, né? Talvez por isso a nossa tristeza. Não sei se vocês repararam hoje, mas vou falar em italiano. Hoje sono giù di morale. Eu estou com a moral baixa, nem força para falar, para reclamar. Né? Tem muita gente que me escreve coisa bacana, tem muita gente que me escreve coisa
mas muita coisa ignorante, ruim. Eu tenho estômago, eu aguento. Mas não é legal, não, ficar ouvindo coisas ruins. E no outro dia alguém escreveu para mim, muita ajuda quem não atrapalha. E se eu chegar à conclusão de que as minhas lives atrapalham, que as lives que eu faço aqui no meu canal, elas de fato atrapalhem o Vasco, elas fazem o Vasco perder, rapaz, eu fecho o computador na hora. Mas primeiro tem que me convencer. Se as pessoas que falam isso não têm nenhum interesse, se as pessoas que falam... Eu falei a coisa mais tranquila que eu li, tá? Se as pessoas que falam isso falam no momento de raiva, ou se elas pensam de fato isso, ou se é pessoal, né? A gente está vendo uma polarização no Brasil, que é muito ruim para o nosso país, porque você assina embaixo tudo que as pessoas do seu segmento fazem e abomina tudo que as outras pessoas do outro 50% fazem. Isso não é democrático, isso não faz o nosso país crescer. Mas eu não estou falando de política, muito menos da política do Brasil, né? Estou falando de Vasco. Então, se a gente quer, de fato, um Vasco forte, a gente tem que debater o tema. Eu estou muito magoado com o Pedrinho, muito. Ponto de achar que nunca mais eu irei falar com ele. Mas as coisas que eu falei sobre ele tem muito a ver com o resultado. Porque se ele tiver bons resultados, eu vou elogiar. Assim como foi a contratação do Fernando Diniz. Eu acho uma ótima contratação. Beleza, Diegão? Grande abraço. Mais um superchat aqui. Filho de barata, playboy. Eu também queria ser playboy. Edmundo, manda um abraço para os meus amigos vascaínos da ilha de Niterói. Alan Santos e Luiz Alberto. Eles te amam. Valeu, animal. Bom, primeiro um grande abraço a você. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo superchat. Alan Santos e Luiz Alberto. Grande abraço para vocês, meus amigos. Saudações vascaínas. Fiquem com Deus. Obrigado aí pelo carinho. Mais um superchat aqui. Vaguinho, Ed, o Vasco virou agência de turismo agora. Tangerina, Alain Balaciano, Carregal, Amodeu, entre outros. Tudo passeando na Argentina, só no 0800. Está foda, viu? Bom, Vaguinho, eu não sei se todos esses nomes estavam lá. Alguns deles eu sigo no Instagram e alguns eu vi que estavam lá. Eu entendi que foi uma demonstração de apoio, já que Pedrinho e Felipe viajam 90% das vezes sozinho. Agora, eu não sei se tudo isso foi custeado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, eu acho que vale uma apuração. Se foi custeado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, está errado. Douglas Caetano dos Santos. Edmundo, enquanto tiver as brigas políticas, o Vasco nunca mais vai voltar a ganhar títulos. Completamente errado. A briga política ela é muito saudável. Se não tiver as brigas políticas, o nego faz do Vasco o quintal da sua casa. Isso não pode acontecer. O Vasco é de todos aqueles que torcem para o Vasco, independente se são sócios ou não. Tá bom? Essa é a minha opinião. Pessoal, eu quero agradecer demais a audiência de todos vocês, pedir para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, compartilhar e dizer para todo mundo que
Toda segunda, quarta e sexta a gente está aqui falando única e exclusivamente do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Um beijo no coração, especialmente aqueles que são do bem. E vamos rezar muito para que sábado a gente ganhe da equipe do Fortaleza. Um beijo! Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve se você não for inscrito ainda, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama, tá bom? O Vasco que vai enfrentar o Fortaleza nesse final de semana. Diniz estreou com derrota na Argentina para o Lanús. Procura aí se recuperar agora no Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama está na zona do rebaixamento, então precisa fazer os resultados. Vai jogar em São Januário e precisa botar aí a força máxima para conseguir uma vitória e sair dessa sequência ruim sem vencer. São 9 partidas sem vitória do Vasco da Gama. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Vasco!